Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Machado e estou aqui no nosso Direto e Reto para responder mais uma dúvida, comentar alguma coisa aí que vocês têm mandado, viu? Desde já eu te digo, se inscreva no nosso canal, curte aí para que a gente possa fortalecer e chegar, não é, com maior intensidade a vida de mais pessoas. E sem mais delongas, vamos aqui para responder a nossa pergunta. Ó, e a pergunta é: pastor, por que algumas pessoas não conseguem ficar nas igrejas? Mudam o tempo todo de igreja. Puxa, que pergunta legal. E na realidade a resposta seria: não sei. Né? Tipo assim, não sei, porque cada um tem o seu motivo, mas eu sei algumas coisas, né, que muitas vezes faz com que as pessoas mudem de igreja e fiquem pulando de igreja, né, igual macaco pula de galho. Né? Salmo 92:13, eu quero ler para você, ele diz assim, ó: apenas aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão dos teus atos. Eu acho que muita gente está doente hoje, cristãos estão doentes, porque exatamente eles ficam mudando de igreja em igreja. Eles não florescem, eles não frutificam, porque eles não conseguem criar raízes naquele lugar. Eu lembro de uma vez que, conversando com uma pessoa, que ela estava mudando uma árvore de um lugar para o outro, ela disse: ó, essa árvore vai sentir, ela vai ficar um tempo sem frutificar, porque ela vai precisar criar novas raízes. As raízes precisam ir longe para buscar minerais e água. Muitas vezes, como cristãos, nós podemos trazer esse exemplo. As pessoas, elas não conseguem ficar muito tempo nos lugares porque elas olham talvez demais para o erro dos outros do que para os seus próprios erros. Existe um grande problema em muitas pessoas, que elas chegam em um lugar e elas conseguem estragar aquele lugar, não porque aquele lugar estava bom e ficou ruim, mas porque na cabeça delas, elas tinham uma mentalidade, e quando elas chegam, elas se frustram, porque elas esquecem que todas as igrejas são formadas por homens, né? Eu me recordo de uma vez uma pessoa dizendo que toda igreja é perfeita até que a gente chegue nela. Então eu quero dar uma dica para você: aprenda a olhar para as coisas boas da igreja que você está. Muitas pessoas ficam pulando de igreja porque elas olham para as coisas boas que outras igrejas têm, não é, lá de fora, e elas esquecem das coisas boas que a igreja que ela frequenta hoje tem. Né? E uma das coisas que eu acredito que nós temos que fazer como pessoas é olhar para aquilo que Deus pensa e quer usar a minha e a sua vida para manifestar, para criar, para produzir naquele local. A gente está vivendo dias onde as pessoas, elas escolhem as igrejas para ir, como se elas pegassem um cardápio. Elas pegam lá e elas falam: eu acho que eu quero essa igreja porque essa igreja tem ar-condicionado, som, ela tem departamento infantil, ela tem isso das idosas, essa dos idosos, essa dos... Não é assim que a gente escolhe igreja, gente. Nós escolhemos igreja, não é orando a Deus, buscando uma direção. A gente escolhe a igreja que nós vamos frequentar, não porque ela é perto da nossa casa, né? Nós escolhemos a igreja porque tem algo que Deus quer fazer através de nós ali. Não é? Aquela igreja precisa ter uma linha doutrinária, não é segundo aquilo que eu acredito como sendo verdade. Hoje, né, eu sou pastor dentro de uma igreja, não é, no Jardim Vitória, num bairro que não é no centro da cidade, é um bairro mais deslocado, mas na nossa igreja nós temos pessoas que cruzam a cidade para ir até a nossa igreja. Por quê? Porque são pessoas que entenderam o propósito. Tem gente que às vezes fala para mim: ah, pastor, queria muito ir na sua igreja, não é, mas eu moro muito longe, né? A minha vontade que tem é de falar: ó, se você vai na igreja, né, porque é perto ou longe, não, então nem vai para nossa igreja, porque você tá tudo errado, né? Eu não quero que você vá com esse pensamento. Então nós precisamos entender onde é que Deus quer que eu esteja, porque, gente, se Deus te mandou ir para um lugar, não é, você só tem que sair dali quando Deus mandar. E qual o grande problema das pessoas? Elas não saem quando Deus manda, elas saem quando elas brigam com os outros, elas saem quando elas não conseguem o título que elas querem, elas saem quando o pastor fala o primeiro não, né? Enquanto o pastor tá lá e fala sim, 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 às vezes aquele pastor, ele é o melhor do mundo. Aí a hora que o pastor fala o primeiro não, a pessoa: ah, Deus falou comigo, eu tô saindo, bababá, bababá.
Muitas pessoas já passaram na nossa igreja. Hoje eu pastoreio ao longo de 10 anos, né? E todas as vezes que uma pessoa chega para mim e ela fala assim, Deus falou comigo, acabou a conversa para mim. Naquela hora ali, falou, se Deus falou com você, às vezes eu tinha até coisas para colocar. Talvez eu tinha até coisas para falar, eu acho que você tem que repensar isso. Mas quando uma pessoa vira e fala que Deus falou, quem sou eu, né? Como pastor, ir contra aquilo que Deus falou. O problema é que eu vejo que muitas pessoas, né, e eu posso até chegar a dizer que a maioria delas não é guiado por uma direção espiritual, mas é guiada às vezes por um problema de relacionamento ou um problema que ela mesma criou ao longo de anos, né? Então talvez a resposta para essa pergunta que você está me mandando é: por que pessoas mudam de igreja, não ficam nas igrejas? É porque as pessoas elas não estão olhando primeiro para as qualidades da sua igreja. 2, elas estão olhando muito, para os defeitos da igreja, elas estão olhando muito para as qualidades lá fora. Outra coisa, elas não estão se abrindo de fato para serem pastoreadas, né? Elas estão talvez ali também almejando coisas e títulos que talvez não tem nada a ver com o chamado dela, ou então a pessoa ela está precipitada, ela acha que ela está pronta, para entrar dentro de uma liderança ou assumir algo, e o pastor entende que ela ainda não está, Então talvez isso também seja uma causa, Uma outra coisa, como eu falei aqui, talvez seja a grande causa, é que a pessoa talvez foi para uma igreja que nem era para ir, ela escolheu como um cardápio, ou ela escolheu como uma igreja que era mais perto da casa dela, E quando ela escolhe assim, ela se frustra. Por quê? Porque ela está fora do lugar que Deus planejou para ela estar, Então eu acredito que é por isso que acaba acontecendo muito, Se você tem plena convicção do lugar que Deus te chamou, fica ali, Talvez problemas vão vir mesmo. Eu não conheço igreja perfeita, a nossa igreja também não é. Eu falo isso direto no culto, eu falo que como pastor eu erro, eu vou errar, Mas o grande X é que a cada dia eu acordo para acertar, eu acordo para fazer aquilo que é certo, tento melhorar mais quem eu sou, Mas ao longo do caminho é inevitável que a gente vai errar. Então, se você que mandou essa mensagem tem pulado de igreja, uma igreja por ano, isso é muito nocivo, uma igreja a cada 2 anos, isso é muito ruim. Para você ter noção, eu faço parte da mesma igreja desde os meus 8 anos de idade, desde quando eu aceitei Jesus. E gente, já passamos por problema, hein? Já passamos por divisão em 99, 2003, divisão agora, no 2 anos atrás. Quantas divisões aconteceram? Mas nós estamos continuando firme. Por quê? Porque a gente só sai do lugar quando Deus mandar a gente sair, tá bom? Então eu espero ter respondido mesmo para você essa pergunta, espero ter elucidado um pouquinho. Como eu disse, não tem uma resposta certa, mas se você tomar cuidado com isso, E se você fizer o texto que a gente leu, Salmos 92:13, você cuidar, criar raiz, vai ficar mais fácil você ficar naquele lugar, Pastor, minha igreja está tendo problema. Gente, não saia da igreja por causa de problema, saia por causa de uma direção. Talvez Deus queira te usar para ser a resposta para esse problema, tá bom? Então espero ter respondido, acredito que nós vamos voltar a falar sobre isso, porque tem muita coisa para falar sobre essa situação, sobre igreja, sobre honra, sobre ficar, sobre chegar, sair, e tudo vai depender da sua pergunta e dos seus comentários aqui no nosso vídeo, no YouTube e também no Instagram. Então segue lá no Instagram se você não segue, o Leandro Machado, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal e vamos crescer para viver tudo aquilo que Deus tem no nome de Jesus.